Existem soluções concentradas e existem soluções diluídas. Esse é um conceito que a gente já tem mesmo. Solução concentrada, gente, é aquela que tem muito soluto em relação ao meu solvente. E solução diluída é aquela que tem pouco, né? Aqui, por exemplo, ó, se eu tiver 300 gramas de um determinado sal em 1 litro de água, eu falo que a solução está concentrada. Se eu tiver 10 gramas de sal em 1 litro de água, aí eu falo que a solução está diluída. Já tem esse conceito, né? A gente já sabe diferenciar esse tipo de solução. E agora sim a gente chega na parte mais importante, que é a parte de concentração de soluções, gente. A concentração de soluções, ela me fala quanto de soluto que eu tenho dissolvido ali dentro. E aí existem algumas unidades principais, que a gente vai trabalhar aos pouquinhos, tá? Existe grama por litro, que é chamada de concentração comum, mol por litro, que é a molaridade, a percentual, que é chamada de título, e partes por milhão ou partes por bilhão. Essa daqui é utilizada quando eu tenho uma quantidade muito pequenininha de partículas dissolvidas ali. Vamos com calma. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de pegar aí um lápis, uma borracha para acompanhar as continhas comigo, uma calculadora ou celular, porque assim, aqui a gente de fato vai começar a precisar fazer as contas. E uma coisa é acompanhar a conta que eu tô fazendo, né? Outra coisa é você conseguir fazer sozinho. Então, ó, vou fazer o exemplo 1, o 2, o 3 você já vai fazer sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Concentração comum, que é o primeiro tipo de concentração que a gente tem. Essa unidade, gente, como o próprio nome já fala, tá me falando quantas gramas de soluto que eu tenho dissolvido em 1 litro de solução. Então, quando eu pego um rótulo e tá escrito isso aqui, ó, 50 gramas barra litro, sei lá, de uma solução de sacarose, que é açúcar. O que isso significa? Significa que em 1 litro de solução tem 50 gramas de sacarose. Se for 10 gramas por litro, é porque em 1 litro de solução tem 10 gramas de sacarose. Não é muito comum vocês verem no dia a dia de vocês, só no laboratório, mas no dia a dia a gente tem uma unidade equivalente que eu tenho certeza que todo mundo já viu. Já viu esses medicamentos líquidos que a gente compra, tipo xarope? Vem escrito lá assim para mim, ó, 500 miligramas de dipirona por ml. O que isso significa, gente? Dentro daquele xarope, que é uma solução, não xarope não, né? Dentro daquele medicamento, que é uma solução, a gente tem várias coisas. Tem água, tem corante, tem coisa para dar sabor, né? Mas o que é o princípio ativo? É a dipirona, por exemplo, do que eu tô falando. Então, ó, tem 500 miligramas de dipirona para cada 1 ml que você tomar. E aí, ao invés deles escreverem nessa unidade aqui, ó, eles escrevem nessa, que é uma unidade equivalente, é uma unidade igual, porque na verdade remédio a gente não compra em litro, né? A gente sempre vai comprar em ml, então é muito mais fácil para você entender, para você interpretar o que está escrito. Mas eu falar 500 miligramas por ml ou 500 gramas por litro, eu estou falando exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, tem uma relação, né? 1000 vezes maior, a grama é 1000 vezes maior e o litro é 1000 vezes maior, tá vendo? Tranquilo? Fez sentido até aqui? Sim. Como que a gente calcula? Alguém ia falar que sim ou que não? Falei que sim. Tá. Como que a gente calcula, né, as concentrações? Bom, se for essa concentração comum, é só a gente pegar a massa do meu soluto em gramas e dividir pelo volume da minha solução em litros. Então, essa número 1 eu vou fazer bem passo a passo, só para lembrar para vocês como que a gente resolve, né, quando a gente tem fórmulas assim. Mas quem já faz direto, ótimo, tá, gente? Olha só.
Qual a concentração de uma solução contendo 40 gramas de NaCl dissolvido em 250 ml de solução? Como que você resolve isso? Ó, você tem 3 incógnitas, tá? Quem tem muita dificuldade com matemática. Então, eu tenho concentração, eu tenho massa e eu tenho volume. Vamos lá. Ô, professora, não tá lembrando o que você está escrevendo, não. Sério? Perdão. Tô escrevendo há um tempinho. Peraí que eu tô no Paint. Deixa eu trocar vocês. Ó, então eu tenho concentração, eu tenho massa e eu tenho volume. Qual a concentração? É o que eu quero saber, a minha pergunta. Qual que é a massa? 40 gramas. Todo mundo concorda comigo que a massa tá em gramas, né? O que a gente pesa utilizando a balança, tudo bem, né? E o volume aqui é o 250 ml. E o que é a concentração, gente? É quantas gramas, quanto de massa que eu tenho dissolvido ali por volume de solução que tem que estar em litros. Então, quando você for substituir, né? No lugar do M, eu vou escrever 40. Agora, no lugar do V, eu não posso escrever 250, porque a minha fórmula, ela só aceita o volume em litros. Então, ao invés de escrever 250, eu vou escrever 0,25. É só dividir por 1000, tá, gente? 40 dividido por 0,25 dá 160 gramas por litro. Ó, 160 gramas em cima, litro embaixo. Por isso que é grama dividido por litro. Fez sentido? Sim? Agora, olha uma forma que eu acho assim muito melhor do que usar a fórmula em si. Ó, eu sei, gente, que eu tenho 40 gramas dissolvido em 250 ml. Então, vou escrever isso aqui. Porém, esse tipo de concentração aqui, ó, nunca me interessa quanto que eu tenho em 200 ml, em 500. Sempre me interessa qual que é o valor que eu tenho em 1 litro. Então, embora eu tenha feito isso aqui no laboratório, ó, pegado 40 gramas para fazer 250 ml, eu não posso escrever isso no rótulo. O que eu escrevo no rótulo, que te interessa, é sempre quantas gramas teria em 1 litro. Então, olha como é que é muito mais fácil, ó. 40 gramas é 250 ml, quer dizer, para mim é mais fácil. Chama aqui de 1000, porque 1 litro são 1000 ml. Chama aqui de X, multiplica esse negócio cruzado. Você chega na mesma resposta que você chega pela fórmula. Às vezes aqui, ó, só de você escrever, você chega por raciocínio, gente. Olha, são 40 gramas em 250 ml. Eu quero fazer 4 vezes mais, né? Que são 1000. Então, vou precisar aqui de 4 vezes mais, que são 160. Tudo bem? Fez sentido? Sim, Sim, é mais fácil mesmo. Eu acho. Então, olha só, tenta, já dá para tentar 2? Eu vou deixar isso aqui escrito para vocês irem se baseando. Já tenta a 2 para mim. Isso aqui que tá no vermelhinho é a resposta, tá? Então, você tenta a 2 da forma que você achar melhor. Ou pela fórmula, ou pensando assim por raciocínio. Pode fazer? Próximo eu dou um tempinho maior, só para quem tá perdido ainda, olha. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de prata, sabendo que 120 gramas do sal estão dissolvidos em 600 ml de solução. Então, você tem 2 caminhos, né? Substituir aqui na fórmula, ó, concentração é igual a massa, que é 120, dividido pelo volume, que eu não posso escrever 600,
Tem que ser 0,6. Faz essa conta na calculadora. Ou você escreve, ó. Sempre escreve. Como se fosse escrever por extenso, ó. São 120 gramas em 600 ml, gente. Só que eu não tô nem aí pro valor que tem em 600 ml. O meu padrão, o que eu tenho que escrever no meu rótulo, é sempre a quantidade que eu tenho em 1000. Porque são sempre quantas gramas em 1 litro. É isso aqui que eu quero saber, ó. Quantas gramas em 1 litro. Aí chama aqui de x, multiplica cruzado. Então, uma escolha de vocês. Tranquilo, a 2? Sim? Vamos fazer a 3 sozinhos, então? Vou apagar aqui e vou subir a 3, tá? E aí você me fala se você chega na resposta da 3, de uma forma ou de outra. Ou pela fórmula. E as fórmulas sempre vão estar disponíveis, né, na internet, nos livros. Se você faz muito, você decora essa fórmula daqui a pouquinho. Quando vocês estiverem trabalhando, né? Então, usar a fórmula não é um problema, não. Mas eu gosto mais aqui. Tiver dado tempo, quiser só me falar um ok aí para eu saber se eu posso continuar, gente, por favor. Se deu tempo, se estão conseguindo. A minha deu 60. Deu certinho? Deu. Então tá. Então já vou corrigir, viu, gente? Ó, o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui em cima. Ou eu substituo os valores. Qual que é a massa? 120. Qual que é o volume? Nesse caso aqui eu dei sorte, né? O volume tá em litros, é só tacar ele aqui. Não precisa converter. E vai dar 60 gramas por litro. Ou pensa, olha, gente, eu vou pegar 120 gramas para fazer 2 litros. Só que só me interessa quanto que eu teria em 1 litro. Então, aqui você nem precisa fazer. Você consegue fazer isso de cabeça. 120 gramas, 2 litros. 1 litro é metade, né? São 60. Beleza. Vamos para 4, então? 4 é um pouquinho diferente. Que é o seguinte. Passar 4, vocês fazem a 5. Ó, 300 gramas de açúcar foram adicionados a uma certa quantidade de água, obtendo-se uma solução de 60 gramas por litro. Ô, Isabela, Oi. seu som pra mim tá sumindo. Para todo mundo, gente? Oi? Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Deve ser a sua internet, então. Talvez você entrar e sair de novo. Não pode deixar, que eu vou acompanhando pelo que você tá escrevendo. Tá. Aí, o que acontece? Bom, agora, ó, eu tenho... Vou escrever aqui, ó. Concentração, massa e volume. Nas anteriores, eu sempre queria calcular a concentração. Nessa daqui, não, ó. Eu tô querendo calcular o volume, né? Então, para usar a fórmula, a gente tem que colocar as coisas nos lugares certos, tá? Ó, 300 gramas. 300 gramas é massa. Então, anota aqui. Aí, eu adicionei a uma certa quantidade de água e obtive uma solução de 60 gramas por litro. Gramas por litro, quantas gramas tem em 1 litro, é sempre concentração.
E o volume agora passou a ser o que eu quero calcular. Agora, substitui aqui, né? Ó, no lugar da concentração eu escrevo 60. No lugar da massa eu escrevo 300. E no lugar do volume eu deixo o V mesmo. É como se fosse o meu X, né? Só multiplicar aqui cruzado ou isolar o V da forma que você preferir, que a gente vai chegar na resposta. A resposta aqui que eu vou chegar, na verdade, vai ser essa aqui, ó. 300 dividido por 60, que dá 5. 5 o quê? 5 litros. 5 litros é a mesma que a resposta que está aqui de vermelhinho para mim. Por que a minha resposta aqui é em litros? Ó, porque aqui é grama com grama, litro com litro. O meu volume sempre sai em litros. Agora, olha pela regra de 3. O importante, gente, para você conseguir montar a regra de 3 é você entender o que significa isso aqui, ó. Significa que eu tenho 60 gramas em 1 litro. Aí, para facilitar a minha... Aliás, posso deixar assim. 300 gramas, né? Então, vou precisar de quantos litros? Chama de X aqui, multiplica cruzado. Chega na mesma resposta que você chegaria aqui embaixo. Que seriam 5 litros, tudo bem? Aqui tá em ml só porque eu perguntei em ml, né? Mas aí é só converter no caso. Fez sentido? Sim? Olha a 5. Fazer assim que eu deixo fazerem as próximas, que aí eu faço um exemplo de cada, ó. Determine a massa de hidróxido de sódio em gramas dissolvida em água suficiente para 300 ml de solução, cuja concentração comum é de 40 gramas por litro. Então, vamos lá. Massa, volume. A concentração está escrito aqui, né? 40 gramas por litro. A massa é o que eu quero saber. Está me perguntando. E o volume é 300 ml. Só que a minha fórmula não aceita ml, né? Então, vou converter isso aqui para 0,3 litro, tá? De uma vez. Substituir na fórmula fica assim, 40, né? No lugar do C. M eu chamo de M mesmo. E V eu chamo de 0,3. Agora é só resolver essa parada. Ou assim, ó. Eu sei, gente, que são 40 gramas em 1 litro. É o que está escrito aqui para mim. Aí, para facilitar a minha vida, ao invés de escrever 1 litro, eu vou escrever 1000 ml, tá? Mas é a mesma coisa. 300 ml eu chamo de X. Opa. Aí é só uma questão de multiplicar cruzado. Inclusive, eu mostrei para vocês a regra de 3, mas hora nenhuma eu multipliquei cruzado. Eu subentendi que vocês sabem, mas vocês sabem, né? A gente já tinha visto isso e vocês viram semestre passado, né? Sim, Foi né? o professor de matemática passou muito. Então, esse vezes esse dividido por aquele, não é isso? Então, pode ser usada a regra de 3, que eu vou conseguir o mesmo resultado Pode, desde que eu gente. coloque as unidades corretamente. Isso. E assim, a regra de 3 é sempre dessa forma, ó. Você escreve esse valor, que é a sua referência. Debaixo de ml você escreve ml, debaixo de gramas você escreve gramas. Eu gosto muito da regra de 3 porque é o seguinte, você não tem que decorar a fórmula, né? Embora você sempre possa consultar. E muitas regras de 3 você faz de cabeça. Por exemplo, 300 é difícil, mas se fosse 500 ml, você fazia esse cálculo aqui rapidão. Você nem precisava de papel para fazer. Porque você desenvolve o raciocínio. 40 gramas são 1000 ml, 500 ml é 20, né? Que é metade. Agora, 300 aí já complica, né? Aí tem que fazer a continha mesmo, senão fica difícil de fazer de cabeça. Tudo bem? Deixa
vai fazer mais daqui a Tranquilo. pouquinho, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Para fazer mais sentido, vou mostrar o processo em laboratório. A gente tem uma aula prática marcada já, só não sei que dia. E aí, como que a gente prepara a solução, gente? Bom, para preparar a solução, primeiro a gente pesa o soluto. A gente pesa o soluto utilizando uma balança e uma vidraria específica, pode ser um vidro de relógio ou um becker, tá? Depois, esse soluto que a gente pesou aqui dentro, a gente dissolve ele em um pouquinho de água para poder conseguir transferir o que está aqui dentro para uma vidraria específica para preparar a solução. Essa vidraria chama balão volumétrico. Existe balão volumétrico de vários tamanhos diferentes. Então, funciona assim. Se eu quero preparar 100 ml de solução, eu vou utilizar um balão de 100. Se eu quero preparar 50 ml, eu vou utilizar um balão de 50. E assim por diante. Essa daqui é a vidraria ideal, tá? Porque ela é muito precisa. Existem outras vidrarias, mas, assim, a gente não utiliza para preparo de solução porque não tem uma precisão adequada. A não ser que você vai trabalhar com grandes, enormes volumes, e aí é óbvio que não tem jeito de eu fazer dentro de um balão. Mas quando são volumes pequenininhos, né, para você trabalhar ali no seu dia, naquele dia do laboratório, ou para você preparar uma amostra que você recebeu, a gente utiliza balões volumétricos. Então, eu vou pegar e vou transferir para cá. Depois, eu vou completar o meu volume com água. Como assim? Quando que eu tenho 100 ml? Eu não sei se vocês estão vendo, mas lá na prática eu mostro para vocês. Não sei se eu já cheguei a mostrar, mas tem uma marquinha, tá vendo? Então, 1000 ml é quando eu tiver atingido essa marquinha aqui, ó. 500 ml é quando eu atingir essa, e assim por diante. Então, eu completo aqui o meu volume, balanço para homogeneizar a solução e tá pronto. Cadê o meu vídeo? Peraí, tinha um vídeo para vocês assistirem. Deixa eu colocar um vídeo aqui rapidinho, porque se eu colocar o vídeo, as coisas vão fazer mais sentido. Peraí. Ih, travou. Peraí, gente. Ver se vai abrir aqui. Peraí. Tá abrindo. Era pra estar no slide o vídeo, né? Mas sei o que houve. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho como que a gente faz isso em laboratório, tá? Tirar o som, porque não precisa. Bom, ele vai preparar uma solução de sal de cozinha e água, tá bom? Então, é aquele processo de pesagem que a gente já aprendeu. Eu coloco ali a minha vidraria, eu zero a balança e eu peso a quantidade que eu preciso para preparar aquela solução. Agora, ele vai adicionar um pouquinho de água, só para tornar isso aqui homogêneo, tá? E Professor, transferir... o que é água destilada? É água natural? É A água filtrada? destilada, na verdade, é uma água que passou pelo processo de destilação, que é aquele que eu mostrei para vocês, que a gente tinha uma coisa laranja e do outro lado saiu o líquido transparente. Esse processo de destilação, ele garante que ali dentro só tem H2O. Porque se você pega a água da torneira, além de H2O, tem um monte de sais, de minerais dissolvidos. A água filtrada, mesmo passando por filtro, ela remove alguns micro-organismos e tudo mais, mas não é H2O pura. Então, nenhuma água que a gente tem contato no nosso dia a dia é água H2O puro. Sempre tem alguma coisinha ali dissolvida, né? Uma sujeirinha. Essa água destilada é a água que é 100% pura, tá? Ela é utilizada
para a produção de medicamentos, produção de cosméticos, de alimentos. E ela é utilizada dentro do laboratório. Lá a gente usa água de torneira mesmo, mas quando é um laboratório de análise mesmo, eles usam água destilada. Por quê? Porque se eu uso a água da torneira, eu estou influenciando ali. Porque naquela água de torneira tem um monte de coisa dissolvida que pode reagir com a minha amostra. Eu não sei o que tem na minha amostra, eu vou analisar ainda. Então, não posso utilizar qualquer água, tá? Então, na vida prática, dentro do laboratório, todo laboratório é grande, assim, de indústria, de empresa e tudo mais. Na verdade, vocês não são indústria e empresa, né? Mas são laboratórios aí dentro de hospitais, de clínicas, eles sempre têm um destilador de água. Então, a gente usa essa água limpa. Limpa assim, né? Só tem H2O, tá? Aí eu vou dissolver, tá vendo? Usando esse bastão de vidro. Se for muito desastrado aqui, você pode usar um funil. Se não precisar, não precisa. Agora, olha um passo muito importante, ó. Vamos ver se vocês vão lembrar disso lá na prática. Quando eu transferir para cá, pode ser que tenha ficado uma outra partículazinha de sal aqui. Então, a gente faz esse processo que a gente chama de lavar a vidraria. Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. E balançar para garantir o quê? Que não tenha sobrado nem um pouquinho de sal aqui dentro. Geralmente, a gente faz isso umas 2 vezes, tá? Depois, você vai completar o volume. Vou dar uma adiantada aqui. Não tá dando para enxergar, mas tem uma marquinha, tá bom? Ele tá fazendo 250. Aí, a gente tampa o balão e homogeneiza essa solução. Balança, né? Para ela ficar homogênea. Acabou. Então, é assim que a gente prepara a solução no laboratório. Quando vocês fizerem na prática, vai fazer muito mais sentido. Mas deu para ter uma noção? Sim? Deu? Então, tá. Então, seguinte. Então, conforme a gente viu aqui, ó, eu tenho sempre que pesar o meu soluto. E a pergunta, gente, que a gente vai se fazer sempre é: quanto de soluto? Então, na vida prática, a pergunta que você se faz, os cálculos que você vai fazer são geralmente esses aqui, ó. Quanto de soluto que eu tenho que utilizar para preparar 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio 20 gramas por litro? Ou 50 ml de uma solução de cloreto de sódio 58,5 gramas por litro? Então, o que chega para a gente é isso aqui, ó. Ou, hoje você vai trabalhar com solução de hidróxido de sódio nessa concentração e para o dia de hoje você precisa só de 100 ml. Então, faz 100 ml aí para mim. Ou faz 200, ou faz 1 litro para você estocar, né? Então, como que a gente faz? Eu vou fazer a primeira e aí vocês fazem as próximas, tá? Deixar a fórmula aqui do lado para quem prefere a fórmula. Então, olha só. Concentração, massa e volume. Já uma dica para quem gosta da fórmula. Gente, essa fórmula, o que a gente mais quer calcular é a massa. Geralmente, quase sempre no laboratório, o seu objeto de interesse é a massa. A primeira coisa que você quer saber é quanto que você vai pesar lá na balança. Quanto você vai pesar lá na balança é esse Mzinho. Então, ele é a minha pergunta. Eu tenho a concentração aqui, ó, que é 20 gramas por litro. Nossa, minha letra tá péssima. E eu tenho o volume, que é 100 ml. Só que eu tenho que lembrar que a minha fórmula não aceita ml. Então, ao invés de 100, eu vou escrever 0,1. Agora é só substituir aqui, né? No lugar do C fica 20. No lugar do M fica M. Aqui fica 0,1. Então, esse é o jeito de fazer pela fórmula. O outro jeito que eu acho que, assim, pode ajudar vocês, né? No fato de não ter que decorar, de desenvolver um raciocínio lógico dentro do laboratório escreve, gente. Escreve isso aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para a sua concentração e escrever. Olha, eu tenho 20 gramas, eu tenho que ir lá na balança pesar 20 gramas se eu quiser fazer 1 litro. E aí, 1 litro você já escreve como 1000 ml, tá? Para facilitar a sua vida.
Então, eu tenho que pesar 20 gramas se eu quiser fazer 1 litro. Bom, mas eu quero fazer só 100, né? Chama aqui de 100 e aqui de X. Agora é multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado aqui para dar uma salvada em quem não lembra. Só essa, que fica assim, ó. Faço esse lado. 20 vezes 100. Coloque igual. Faço o outro lado. 1000 vezes X. 20 vezes 100, gente. 2000, né? 2000 é igual a 1000x. Quero que o x fique sozinho. Então, esse 1000 tem que desaparecer. Tá multiplicando, passa lá para baixo dividindo, né? Sua resposta no final é 2000 dividido por 1000. 2000 dividido por 1000 é 2 gramas. Então, o que eu tô te falando é o seguinte. Ou, para você fazer 100 ml, você vai pesar 2 gramas. Pesa 2 gramas, escolhe um balão de 100 ml e aí é aquele processo que a gente viu. Vamos tentar a B e a C, por favor? Então, vou deixar aqui, tá dando para vocês enxergarem, né? Tem a resposta ali. Vou deixar a fórmula aqui para quem prefere. Já escolhe agora o que você quer fazer, se é a fórmula ou a regra de 3. Porque quem tem dificuldade, é melhor você escolher um jeito só. Escolher um jeito é ele que você vai treinar, até você aprender isso ficar mecânico. Quem tem facilidade, quiser, pode fazer pelos dois, cada hora de um jeito. Mas quem tem dificuldade, gente, escolhe um jeito. Agora. Porque aí, a partir de agora, você faz sempre daquele jeito. Sempre daquele jeito. Daqui a pouquinho, de tanta gente fazer, de tanto que vocês vão fazer isso na vida prática, acaba ficando automático. Tá? Então, escolhe aí. Vou usar a fórmula sempre ou vou usar a regra de 3 sempre? A gente tem que chegar nesses valores que estão aqui. Se alguém conseguir chegar, quiser me falar um ok, só para eu saber se está funcionando. Professora, aí é C é igual a 50 ml por 58,5, que dá 2.925? Dá 2,925. Ah, tá. Eu entendi. Aí fica assim, ó. Tá dando aí, gente? Tá chegando na resposta? Sim. Sim? Então tá. Já posso corrigir essas aqui para eu passar outras? Deu tempo? Alguém tá preferindo usar a fórmula? Ou todo mundo tá usando regra de 3 para eu corrigir só de uma forma? Ou Eu tô prefere na que eu... regra de 3. Tem alguém usando fórmula? Eu posso corrigir dos dois jeitos, viu, gente? Não tem problema nenhum. Não? Ninguém tá usando a fórmula, não? Eu também tô usando a regra de 3. Então, eu vou corrigir pela regra de 3 aqui. E eu vou deixar a fórmula só anotadinha. Mas aí, se alguém estiver usando a fórmula e não entender o que está anotado aqui no cantinho, aí é só falar comigo, tá? Que eu ajudo vocês, nem que seja no privado depois. Mas, ó, são 58,5 gramas se eu quiser fazer 1000 ml. Então, o primeiro passo é sempre esse. Pega esse valor aqui e escreve ele. Porém, gente, eu quero fazer só 50, né? Então, 50 aqui, ml de baixo ml, chama aqui de x. Agora é multiplicar cruzado, tá? Só deixar aqui anotado. .05.
Agora, a letra C, mesma coisa. Ó, vou pegar esse valor aqui para entender o que significa. Tô te falando, gente, que eu vou pegar 16 gramas se eu quiser fazer 1 litro. Mas quase nunca a gente quer fazer 1 litro. Geralmente os balões são menorzinhos, sabe? Eu quero fazer só 250. Então, obviamente, eu preciso de menos do que 16. Menos quanto? Chama de X. Muita gente vai conseguir enxergar, ó, que é 4 vezes menos. Então, aqui é 4 vezes menos também. Ou, se você preferir, 16 é igual a M. Não pode ser 250, tem que ser 0,25, porque eu tenho que converter para litro. Acabou. Tranquilo? Sim? Então, é o seguinte. Esse é o tipo de concentração mais simples que a gente tem. Não adianta a gente tentar passar para o próximo tipo de concentração se a gente não tiver entendido essa. Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Vou mandar lá no grupo, tá? A gente não vai passar para outro tipo de concentração, porque eu preciso que todo mundo esteja sabendo fazer isso daqui. E aí, uma coisa, gente, é vocês conseguirem acompanhar o que eu tô fazendo. Tá fazendo muito sentido. Esses aqui, ó, eu preciso que você faça sozinho. E agora? Faz sozinho agora. Terminou e conseguiu fazer sozinho, aí você sai da aula. Não precisa nem esperar para eu corrigir, não. Ó. Conseguiu fazer sozinho, tem a resposta, sai da aula, terminamos por hoje. A gente não vai ver nada novo de hoje. Não tá conseguindo de jeito nenhum, daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos, exatamente 10 minutos, quando der 22 horas, eu vou corrigir essas 3 aqui com quem tiver ainda na sala de aula. Só que não adianta só eu fazer. Agora é você pegar um papel. Oi? Eu vou ficar para correção, tá? Mas eu já aprendi, eu só quero ver você bom. corrigir. Então, ó, agora a gente vai pegar um papel. Então, vou mandar outras lá no grupo para quem já conseguiu essa, então, tá? Que eles podem tentar. O meu objetivo hoje é que todo mundo consiga essa, mas quem já conseguiu essa e quiser tentar na próxima, tá? Fica de desafio aí. Mas, ó, agora é hora de pegar papel, escrever e tentar fazer sozinho, tá? 10 horas em ponto eu corrijo. Quem for chegando na resposta e quiser sair, fica à vontade. Vou mandar lá no grupo outra, essa e outra, tá? Que são 2 exercícios aí para hoje. Esse para agora e o próximo de desafio. Mandar lá. Prontinho. Dá um pause aqui. Não, nem não, filho. Então, são 80 gramas em 1000 ml. Então, se eu quiser fazer 1000 ml, ótimo, não vou fazer conta nenhuma. Mas como eu quero fazer só 200, né? Vou chamar aqui de X e multiplicar cruzado. O meu X dá 16. 16 o quê? É mais fácil colocar C igual a 200 por 80 e dividir 200 por 80, que dá 16? C é igual a 200 dividido por 80? Que dá 16, é igual a 16. Peraí. ml
Mas só por... Deu 16, na verdade, só por coincidência, assim, do destino, sabe? Porque, na verdade, você não quer calcular a concentração, você quer calcular a massa. Então, aqui teria que ser M. Mas mesmo se eu deixasse assim, esse litro não cancela com esse ml. Não vai dar certo sempre desse jeito aí que você pensou, não. Tô até vendo se existe uma outra forma. Mas esse jeito que você pensou não vai dar certo sempre. O que você pode fazer é igual a Dani fez, que é o seguinte, ó. Você sempre pode pegar o seu volume e multiplicar pela concentração. Isso eu posso, ó. Então, eu posso fazer 0,2, que é o meu volume, vezes 80. Aí eu posso. Agora, o 200 dividido por 80 não dá para eu fazer. Não vai dar certo sempre. Infelizmente. Até porque também 200 dividido por 80 dá 2,5. Não dá essa resposta aqui, não, ó. Se eu fizesse o que você me falou, não dava. Pegou embaixo C na B, no caso. Dá C por 100 dividido por 17 dá 1,7. Na verdade, não dá. Agora, 1,7 dividido por... Peraí. 17 dividido por 100 vai dar 0,17. 1,17 não dá, não. E não dá o valor porque a gente precisa fazer essa conversão. Então, tipo assim, eu achar 16 ou 1,6 são valores diferentes. Não posso considerar dessa forma. Então, você pode fazer assim, ó. Se você estiver achando a regra de 3 muito complicada, que realmente são muitos passos, você pode sempre pegar o volume e multiplicar pela concentração, que é o C. Isso a gente pode, ó. Então, eu vou pegar esse cara, esse aqui, ó. Só que ao invés de escrever 200, tem que ser 0,2, porque senão a vírgula que eu acho no resultado sai no lugar errado. Vezes 80. Isso eu posso fazer, que vai dar 16. Aí eu posso fazer aqui embaixo de novo, ó. Posso pegar o meu volume, que é 0,1, e multiplicar por 17. Que aí vai dar 1,7. Que é o jeito que a Dani tá fazendo. Que usar a forma mais fácil de fazer é desse jeito que ela fez mesmo. Ou pode fazer assim por regra de 3. Que é assim, ó. A B fica assim, gente, ó. Escreve isso aqui. 17 gramas junto com 1.000. Porém, gente, eu quero fazer só 100 ml. Eu quero fazer um décimo da minha receita, né? Aqui é como se fosse a receita inteira. Eu quero fazer só uma parte de 10. Chama aqui de X. Quando você multiplicar cruzado, chega em 1,7. E por fim, essa última aqui fica assim, ó. Sempre assim, escreve isso aqui primeiro. Então, são 10 gramas, 1.000 ml. Tá, você quer fazer quanto? Só 50. Chama aqui de X. Ou substitui aqui na fórmula do jeito que a Dani faz, ou então do jeito que a fórmula vai vir para você. Porque quando você pesquisar, a fórmula não vem assim do jeito da Dani, não. Ela que isolou. Se você não sabe isolar incógnita, você pode substituir, tá? Então, no lugar do C, eu vou apagar o C, ó, e vou escrever 10. Vou fazer aqui com vocês para quem tem mais dificuldade, ó. Vou apagar o C e vou escrever 10. Vou apagar o V e vou escrever 50. E o outro eu deixo, né? Agora, como que a gente vai resolver isso? Esse cara que tá dividindo passa para lá multiplicando. Só que eu cometi um erro gravíssimo aqui. Posso escrever 50? Não posso. O valor tem que estar em litros. Então, tem que ser aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Deu certinho? Eu acho a regra de 3 mais fácil e a chance de errar é menor. Eu também acho a chance de errar menor, sabe por quê?
Porque é muito comum que vocês esqueçam de converter isso aqui para litro. Agora, quando tá na regra de 3, como você escreve que aqui é 1000 ml, você não tem essa dúvida. Tá? Eu também acho melhor, mas é só uma questão de preferência mesmo. Então, o que eu queria que vocês fizessem para mim? Tentassem aquelas que eu deixei lá de desafio, tá? Que aí a gente conseguindo aquelas, na próxima aula tá tudo mais fácil pra gente trabalhar com as outras. O processo é o mesmo, agora só que ao invés de ser a próxima que a gente vai estudar é essa aqui, ó. Ao invés de ser quantas gramas eu tenho em 1 litro, vai ser quantos mols eu tenho em 1 litro. Mas é a mesma coisa. Só mudo essa unidade aqui, é só uma outra forma de medir, tá bom? É isso, gente, por hoje. Bom feriado para vocês, bom descanso. Vou mandar umas outras dessas daqui para vocês amanhã. Não tem que me enviar, não é obrigatório, só para quem quiser dar uma treinada, sabe? Mandar uns 5 assim, ó, em sequência com a resposta. Você dá uma treinada. Aí quem sabe vocês estão sem fazer nada no feriado. Resolve aí. Precisando de mim, pode me mandar mensagem, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu costumo responder. Se eu esquecer, é só mandar de novo assim, olha, me responde. Manda uma figurinha, que aí eu lembro de você e te respondo, tá, gente? Tá certo, então, Isabela. Obrigada. Bom fim de semana. Gente. Bom feriado. Bom feriado, bom descanso para vocês. Obrigada, Com Deus. Isabela. Tchau. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite.